Bom, vamos começar a conversar então. Novamente, boa tarde, pessoal. Na aula passada, então, a gente viu como é que a gente fazia as conexões com o banco de dados, com o PHP. Introduzimos o PDO, então, mostrei para vocês como é que fazia a conexão com o PDO, como é que a gente fazia uma query simples, lembrando que aquele tipo de query não é o ideal, vamos botar assim, até falo isso hoje no início da nossa aula de hoje, e depois a gente pediu os exercícios para vocês, onde vocês tinham que fazer uma consulta em cima de um banco de dados que eu passei para vocês, numa tabela, na verdade, e a gente fez essa consulta lá nessa tabela, trazendo esses dados para ser mostrados na tela com print R básico normal, tá? A ideia da aula de hoje, então, é a gente ver como é que a gente deve fazer aquele tipo de consulta da forma correta, vamos dizer assim, a forma como é aconselhada pelo pessoal que desenvolveu o PHP PDO, tá? Mas antes, deixa eu voltar aqui. Foi. A gente vai fazer um breve relato, então, de como fazer essa comunicação, tá? Como é que a gente cria, eu vou mostrar para vocês cada uma das funções que a gente utiliza para, no final, a gente conseguir extrair esse documento diretamente, esses dados, na verdade, do banco de dados, para a gente poder utilizar eles e mostrar eles na tela, ou fazer o que a gente precisar fazer, tá? Nesse momento, a gente vai simplesmente mostrar os dados na tela, mostrar para vocês como é que a gente faz a consulta, como é que a gente formata isso para poder executar da forma correta. Então, na aula passada, a gente falou sobre a função query, então, que a gente conseguia fazer consultas ou comandos SQL direto no servidor, tá? Quando a gente executava a função query, quando a gente botava a função query, ele automaticamente ia lá no servidor, já carregava os dados, se fosse uma consulta daquilo ali, poderia ser um insert também, no caso, mas a gente não chegou nisso, então eu vou deixar quieto, tá? Também comentamos que essa função não deve ser, para a gente utilizar ela, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque ela não tem a parte de proteção de dados que o PDO fornece, ela é uma função criada para testes, principalmente, e para consultas rápidas. Eu preciso fazer uma consulta só para saber se aquele cara está no banco de dados, por exemplo. Aí tu faz uma consulta com query, executa essa consulta, deu certo, aí sim tu joga ela para outra coisa que a gente vai mostrar hoje para vocês, que é as consultas preparadas, que aí a gente tem toda uma proteção dos dados, ele formato específico para poder fazer a consulta da forma correta, tá? Então, como uma alternativa para essa execução, o PHP PDO fornece algumas funções, tá, que são associadas para que a gente consiga executar essas consultas no banco de dados, esses inserts, esses updates, seja lá o que for que a gente for fazer, garantindo que a gente não vai ter, por exemplo, ataques de SQL injection, ataques com dados, vamos botar, para burlar o sistema, tá? Então eu consigo garantir que aquelas informações que estão sendo passadas para o meu banco de dados lá para fazer a consulta ou para fazer o comando SQL que a gente quiser fazer, eles realmente vão estar no formato que deve ser inserido no banco, tá? Por exemplo, eu quero colocar umas aspas na informação que eu quero mandar, por exemplo. Não sei por que motivo, mas eu quero colocar uma aspas lá dentro do meu... Eu quero escrever um texto, no meio do texto, quero que o usuário pode colocar umas aspas. O PHP PDO ele tem uma função específica que ele lê essa informação que veio do usuário, a gente vai ver ela inclusive hoje, ele lê essa informação e ele troca esses dados que são sensíveis, como a gente chama, que são dados que podem afetar, podem ser utilizados para fazer uma SQL injection, como por exemplo as aspas, ou por exemplo um ponto e vírgula, alguma coisa do tipo, eles são automaticamente ocultos, vamos botar assim. Não, ele não é oculto, ele continua existindo, ele continua tendo uma aspa, só que o PHP ele converte essas aspas em uma outra informação para salvar isso no banco, e na hora que ela lê essa informação do banco, ela de novo converte para aspas para mostrar para o usuário na tela da forma correta. Então, ele tem uma certa proteção, ele garante que esses dados não vão ser enviados para o banco de dados sem uma análise prévia desses dados. E a gente não precisa saber nada como fazer isso. É simplesmente chamar a função PDO,
chamar a função que faz essa verificação, ela vai fazer essa verificação, vai fazer tudo que precisa fazer, e a gente não precisa botar a mão na massa para fazer isso. Se a gente quiser utilizar a função query, aí sim, a gente vai ter que meter a mão na massa, configurar todo o dado, procurar esses valores, por exemplo, aspas, ponto e vírgula, e uma série de outros caracteres que não devem ser utilizados como banco de dados. A gente vai ter que procurar essas informações para poder encapsular isso da forma correta, para na hora de salvar isso no banco não dar ruim, tá? Bom, então como é que a gente faz essas consultas protegidas com o PHP PDO? Tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que o PHP PDO ele fornece uma função que se chama prepare, tá? Que tem como função preparar uma SQL para que seja executada. Tá? Então, eu vou continuar tendo uma SQL, eu vou ter lá um select, eu vou ter lá um insert, um update, ou coisa parecida, tá? Só que eu vou preparar essa SQL para que o meu PHP consiga trabalhar em cima dela da forma mais fácil e preparar ela para, na hora de enviar para o banco de dados, ela enviar com as informações corretas, sem precisar se preocupar se tem aspas, se tem ponto e vírgula, se tem informações que são desnecessárias, vamos botar assim, tá? Ou informações que não devem ser enviadas para o banco de dados. Então a função prepare, ela tem essa função de preparar o SQL, pegar aquele SQL que a gente entrou lá no nosso, na função, tá? E fazer a conversão disso com alguns parâmetros que a gente chama de variáveis, tá? Então a gente tem alguns parâmetros ali que podem ser trocados por outros dados. Então a gente vai inserir, quando a gente for fazer uma consulta lá no select, a gente não vai simplesmente escrever select, asterisco from, sei lá, tabela X, tá? A gente vai ter que fazer, quando a gente vai colocar o where, na verdade, a gente vai ter que colocar um comando específico, lá, um ponto de interrogação, ou dois pontos e um nome qualquer, que depois, num outro momento, a gente vai substituir aquilo ali pelo valor que a gente quer realmente inserir no banco de dados, ou selecionar no banco de dados, tá? Bom, aqui então tem duas formas da gente formatar, só que a gente não está falando de PHP ainda, a gente está falando de SQL, tá? Tem duas formas da gente formatar as nossas consultas, tá? E isso aqui é manual, não tem como a gente fugir, a gente vai ter que fazer esse comando select lá, por exemplo, ou insert, ou update, seja qual for, a gente vai ter que fazer ele colocando esses caracteres que depois permitem que a gente faça essa troca pelos dados que a gente quer, tá? A gente tem duas formas. A primeira delas, então, utilizando o ponto de interrogação, tá? Que depois a gente pode inserir um array dentro do quando a gente for executar essa consulta, a gente manda um array e ele vem substituindo cada um desses pontos de interrogação por um valor pré-definido nesse array, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria dois valores, eu tenho que passar um array com dois valores. Eu tenho um ponto de interrogação aqui e outro aqui, e eu teria que substituir por dois valores, tá? É a melhor forma de fazer? Depende do que eu quero fazer. É a mais rápida, porque eu simplesmente boto interrogação e não preciso me preocupar com o que está sendo inserido ali, tá? Mas depois, na hora de passar isso no array, eu tenho que me preocupar em mandar na ordem certa para não ter problema na hora de enviar os dados, ele enviar os dados trocados. Por exemplo, eu quero colocar o nome e a cor ali, as calorias e cor ali, eu envio trocado, dá ruim, tá? Se eu mandar a cor no lugar da calorias e a caloria no lugar da cor, pode dar ruim lá no banco de dados, tá? Para isso, então, a gente tem uma outra forma de formatar o nosso SQL, que é seguindo esse padrão aqui. A gente coloca dois pontos e um nome qualquer, tá? Então, aqui no caso, eu tenho dois pontos, calorias. O que eu estou dizendo? Quando eu quiser utilizar as calorias, eu vou fazer lá vou usar uma outra função, chamando essas calorias e passando para ela o valor que a gente quer inserir. Então, o nosso comando prepare lá, o nosso comando, na verdade, depois, na hora de executar, ele vai pegar esse cara aqui, vai ver associado a algumas outras coisas que a gente vai botar depois na nossa aula de hoje, tá? Ele vai pegar esse cara aqui e vai substituir pelo valor que está pré-definido para esse cara aqui. Vai pegar esse outro cara e vai botar o valor que está pré-definido para esse outro cara. E aí sim, depois é que ele executa a nossa SQL em si, tá? Soro, uma dúvida. Na tarefa para hoje, só preciso enviar o arquivo PHP. Isso. Banco de dados eu deixei para vocês já, vocês não precisam enviar nada, só me manda aquele PHP. Só mais uma coisa, que eu não lembro, daí eu vou aproveitar para tirar dúvida aqui. Aquele where, quando tu vai escrever no banco de dados, precisa ter aspas quando vai botar o nome?
O nome em si, não. Quando vai colocar nome, não. Mas quando vai escrever o nome lá, não me lembro o nome que eu solicitei, Ana, qualquer coisa. Ana, claro. Isso. O Ana, claro, tem que estar entre aspas. O aspas pode ser o aspas simples? Tanto faz. Tá, beleza. Tá. Tem aqui alguma dúvida? Beleza. Bom, então como é que eu faço para entrar com esses dados e poder executar eles depois? Para isso, tem uma outra função, tá? Do PHP PDO. Na verdade, até o prepare ele é do PDO, tá? E aqui a gente entra no PDO Statement, que é uma, vamos botar assim, uma extensão do PDO, tá? Então ele traz algumas outras funções, mais dessa parte de proteção de dados para a gente poder executar, tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente usa o prepare, a gente, na verdade, a gente joga a informação, a SQL que a gente queria, para uma outra variável já preparada, tá? E em cima dessa outra variável é que a gente executa, então, a nossa consulta no banco de dados, tá? Então, ele é uma extensão da classe PDO. A gente tem o PDO, que foi instanciado aqui em cima, tá? Eu joguei, então, o $com lá, que é do PDO ainda, com o prepare, tá? Passei a SQL, então, fiz um select, name, color, calories, from fruits, então estou procurando das frutas, where, calorias menor que alguma coisa e a cor tal. Beleza, então eu fiz uma consulta aqui, preparei ela, joguei ela para uma outra variável, nesse caso aqui a $STH, que é do statement, tá? É o PDO statement. E depois dentro do statement eu utilizo então a função execute. Essa função é a que realmente vai ir no banco de dados, pegar os dados ou inserir os dados ou coisa parecida, tá? Então, é esse cara aqui que realmente vai ir no banco de dados. A primeira função, essa aqui, a prepare, ela simplesmente vai ser no PHP. Ela vai carregar aquele SQL que a gente escreveu ali e vai preparar já. Nesse caso aqui eu botei um ponto de interrogação, tá? Então ele prepara esses pontos de interrogação dizendo, ó, esses dois valores aqui tem que ser preenchidos em algum momento. É o que ele faz. E aí depois, lá no meu statement execute, eu posso simplesmente passar um array para ele, onde eu digo, ó, eu quero que o primeiro valor seja 150, então o primeiro ponto de interrogação vai ser 150, e o segundo valor, ou o segundo ponto de interrogação, vai ser red aqui nesse caso. Tá errado aqui, teria que ter entre aspas esse red, tudo bem, tá? Então, eu consigo passar dados para o meu SQL diretamente no execute. Tá? Então o execute é o cara que vai realmente ir no banco de dados, carregar os dados ou fazer o que ele tiver que fazer. Tá? E aqui tem um exemplo, então, com aquele dado nomeado, então eu fiz o prepare, coloquei lá o 2 pontos calorias e o 2 pontos color, tá? E lá quando eu faço o execute, novamente eu faço um array. Só que aí eu passo um array não simplesmente com os valores, tá? Eu passo um array daquele que a gente chama de array chaveado. Então eu tenho uma chave que é exatamente o valor que eu preenchi aqui, tá? E passo o valor que eu quero que ele seja substituído lá naquele momento. Alguma dúvida? Isso é um pouco chato, tá? Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês vão ficar sem entender nesse momento, que quando vocês forem botar a mão na massa, vocês vão ver que vai surgir um monte de outras dúvidas, mas tentem não sair com dúvida daqui, porque se saírem com dúvida daqui, quando forem exercitar, vai ser pior ainda. Tá? Até aqui alguma dúvida com o prepare e com o execute? Tá tranquilo? E o resto, pessoal? Ninguém respondeu? Fiquei com medo agora. Tá, então tá, está tranquilo. Agora eu comecei a acreditar um pouquinho mais. Beleza. Bom, uma outra função que a gente tem, então, para evitar colocar aquele array dentro do execute, tá? A gente tem a função bind value. Essa função,
ela tem como principal característica esse cara aqui que faz aquela conversão das aspas num caractere diferente, que converte o ponto e vírgula num outro caractere. É esse cara aqui que vai se preocupar com a segurança dos dados que vão entrar no banco de dados, tá? Seja para fazer uma consulta, seja para fazer um insert, seja para fazer um update. É esse cara aqui que vai tomar cuidado e dizer assim, olha, agora esse dado, essa informação que está entrando aqui não tem problema nenhum, pode armazenar no banco de dados ou pode consultar no banco de dados que não vai dar ruim. Tá? Então o bind value ele tem a função de pegar o dado que a gente quer lá dentro daquela nossa SQL lá e substituir ele por um valor que a gente quer inserir naquele momento, tá? Então como é que funciona esse cara? Ó, naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês quando eu coloquei lá o ponto de interrogação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter lá, de novo, o prepare jogando esse valor para uma outra variável, tá? Nesse caso aqui o STH, que é o nome que eu botei, que eu costumo usar, tá? Porque aqui a gente está falando de PDO Statement, é o nome desse cara, para falar um nome bonito, certinho, tá? Então, a gente joga para dentro desse $STH, e dentro do $STH, a gente começa a executar algumas outras funções, como a bind value, tá? Antes de usar o execute. Então, a gente vai lá, $STH, bind value, e aí eu passo a posição. A posição 1, eu quero que seja 150, a posição 2, que é esse cara aqui, tá aqui, ó, posição 2, é o head. É fácil trabalhar assim? Com 2, com 3, com 4, com 5 valores, é tranquilo. Agora, vocês imaginem fazer um insert lá de um formulário de cadastro de usuário que tem 50, 60 valores. É um saco, tá? Se torna um pouco cansativo fazer esse tipo de coisa. Por isso que é mais fácil a gente utilizar o nomeado, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, porque eu não tenho que saber que o 1 é esse cara, o 2 é aquele cara. Não, eu vou ter lá, o nome é esse cara aqui, a idade é esse cara aqui, o e-mail é esse cara aqui. Então eu consigo ter essa associação lendo, simplesmente lendo o bind value, eu consigo saber que aquele valor que eu estou inserindo ali é o nome, por exemplo, ou a idade, ou seja o que for, tá? Nesse caso aqui, eu teria a cor sendo o 2 aqui e a quantidade de calorias sendo 1, tá? Só que eu simplesmente colocando 1 e 2, eu não sei o que é, eu tenho que ver, opa, tá, o primeiro ponto de interrogação, então, é 150, mas o que é o primeiro ponto de interrogação? Eu tenho que ir lá na minha consulta, ver o select, tá aqui, o primeiro ponto de interrogação é as calorias. O segundo, aí eu tenho que continuar lendo a SQL, se é 50, 60, é um troço gigante, tu tem que contar um por um dos pontos de interrogação, acaba complicando. Esse outro formato aqui, ele é melhor. Opa, eu esqueci de trocar aqui, só para variar. Tá, mas antes de botar para vocês lá, eu boto certo. Eu tenho um exemplo que eu fiz aqui para vocês, tá? Aqui. Então eu tenho aqui, ó, um prepare, select lá, nome, cor e calorias, tá? De frutas, sendo que calorias vai ser menor que 2 pontos calorias. Então eu especifico o que eu quero mostrar, tá? E a cor seja igual a 2 pontos colors. E aí lá no meu bind values eu passo calories, então estou pegando o 2 pontos calories e dizendo que o valor atribuído a eles, então, é esse aqui de 150. E o 2 pontos colors, então, vai ser o valor lá das cores, vai ser vermelho. Então, eu consigo nomear as coisas e fica mais fácil para a gente conseguir achar qual é a informação que a gente está atribuindo àquele valor. João Vitor, durante o curso de Não vamos trabalhar com framework PHP. Eu vou explicar o porquê. Os frameworks PHP eles são muito bons, eles fornecem uma série de ferramentas, mas não adianta a gente se focar em um framework PHP. Eu ensinar para vocês, vocês vão utilizar o Zend framework. Vamos trabalhar só com o Zend, que é da própria desenvolvedora do PHP. E vocês aprenderem tudo de Zend, sabem o Zend de cor e salteado. Aí vocês vão para o mercado de trabalho, o cara trabalha com, sei lá, com CodeIgniter, com Joomla, com qualquer um desses aí, e tu não tem nem ideia. Então eu prefiro trabalhar só com PHP, a gente aprofunda um pouco mais o PHP, e depois, se vocês tiverem interesse, sabendo o PHP, vocês conseguem aprender qualquer um dos frameworks, porque os frameworks basicamente são uma série de bibliotecas que facilitam o desenvolvimento com o PHP. Eu, na minha visão, acho que tu ensinar framework direto é meio que um tiro no pé.
É muito bom, porque os alunos vão sair sabendo o framework, como é que funciona, mas é ruim porque tu limita os alunos, a maioria das vezes, os alunos sabem, aprendem bastante daquele framework, mas depois quando precisa trabalhar com outro, acabam se atrapalhando e não dá muito certo. Então, na minha visão, acho melhor trabalhar com PHP puro, e se vocês quiserem aprender algum framework, depois fica a critério de vocês, sabendo trabalhar com PHP, framework é barbadinha, tá? E framework é muito por gosto, também não adianta muita coisa. Eu posso dizer para vocês que o Zend Framework é o melhor framework que tem. Aí alguém vai dizer, não, mas o CodeIgniter é melhor para fazer isso, o Joomla é melhor para fazer aquilo, e assim vai. Então, não tem... É bem complicado isso, é que nem política e religião, não dá para discutir. Linguagem de programação, política, religião e framework não dá para discutir, porque dá ruim sempre, tá? Mas, se vocês tiverem interesse em aprender, tem vários. Eu aconselho a testarem o Zend Framework, que é do próprio desenvolvedor do PHP, tá? Na verdade, o PHP, o Zend Framework, ele é um framework do PHP feito muito em cima do PHP mesmo, não é que nem outras linguagens, não é que nem outros frameworks que criam uma ferramenta totalmente separada do PHP, e aí tu tens algumas interligações meio nervosas, vamos botar assim. E o Zend Framework não, ele funciona lado a lado com o PHP, então tem muita coisa que é desenvolvida no Zend que funciona praticamente a mesma coisa que tu estaria programando direto no PHP. Então ele facilita bastante, mas aí fica a critério de vocês, tá? E quando eu trabalho com bind values, tá? Quando eu troco os valores com o bind values, eu não preciso passar nenhum valor no execute, eu simplesmente mando ele executar e ele vai fazer o que ele precisa, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com dados, procurem fazer dessa forma. Façam a consulta lá com o Prepare, tá? Preparem aquela SQL de vocês para utilizar o Prepare. Depois, atribuam os valores com o bind values para garantir a segurança dos dados que estão entrando no banco de dados, seja para fazer consulta, seja para fazer inserção, seja para fazer update, qualquer coisa do tipo, tá? E por último, vocês fazem a execução, tá? Só que somente executar o código nesse momento, como eu estou fazendo uma consulta, eu não faço nada, porque ele simplesmente vai lá, vai carregar os dados e vai armazenar nessa variável os dados com uma formatação muito louca, ainda por cima que não dá nem para entender. A gente precisa de uma outra função que permite que a gente pegue esses dados que vieram nessa consulta, no caso que a gente está fazendo, nesse select que a gente está fazendo aqui, e organize eles de uma forma que a gente consiga usar depois, tá? Para isso, a gente tem uma outra função, tá, do PHP, do PDO, na verdade, que é a função fetchAll, tá? Ela também é do PDO statement, tá? E ela trabalha, então, pegando esses dados que foram retornados da consulta, tá? Então, repare que aqui é só select, o fetchAll ele só funciona quando eu trabalho com select, quando eu trabalho com insert, update e delete, o fetchAll não serve para nada, tá? Quando eu trabalho com consultas, com select, lá no meu banco de dados, o fetchAll ele pega esses dados que foram retornados do banco, tá? E converte eles em alguma coisa que a gente possa trabalhar, tá? Por padrão, tá? Se a gente for utilizar o fetchAll padronizado, ele vai retornar esses dados em formato de um array, tá? Então ele me retorna um array onde eu posso então utilizar esses dados para fazer o que eu quiser, tá? Já quando eu utilizo o fetchAll, eu posso utilizar o fetchAll, na verdade, com alguns modificadores que a gente chama, tá? Que a gente permite que esses dados retornados sejam transformados em outras coisas. A gente não vai entrar muito nessa parte, tá? No manual do PDO Statement tem lá o fetchAll, tu consegue ver quais são as formatações que tu podes utilizar. Ele tem array, ele tem objeto, ele tem algumas possibilidades de ser utilizadas, tá? Mas por padrão, e o que a maioria do pessoal usa é como array, então ele retorna esses dados, converte esses dados em um array, e aí sim eu posso trabalhar com isso da forma que eu bem entender, tá? Nesse caso aqui eu usei, então, aquela mesma consulta, tá? Fiz a conexão com o MySQL, fiz o meu select lá, name, color e calorias de frutas. Calorias for menor que alguma coisa, então criei uma variável aqui dentro da minha SQL e a cor seja igual a outra variável. Utilizei o bind value, então, coloquei lá que calorias
vai ser substituído por 150 e que colors vai ser substituído por red, tá? Nesse caso aqui. Mandei executar, e aí, depois da execução, eu utilizo, então, o statement fetch all, então, uma outra função do statement, que pega os dados e converte eles num array. Só que eu simplesmente fazer isso não resolve nada. Eu tenho que atribuir esse retorno desse fetch all para dentro de uma variável. Então, aqui, no caso, eu estou recebendo todas as linhas que vieram da minha consulta lá com o banco de dados, tá? Se retornar uma só, vai ter uma. Se retornar nenhuma, vai ser nenhuma. Pode acontecer também, tá? E se retornar mais de uma, vai retornar todas as linhas aqui. E depois eu posso utilizar, então, o for each para percorrer essas linhas e pegar cada um dos registros que tem lá dentro do meu banco de dados e mostrar eles, tá? Aqui eu fiz um exemplo para vocês, que é basicamente a mesma coisa. A única coisa que aqui, ao invés de usar o red lá, que eu botei, tá lá em inglês, eu botei em português. Mas eu fiz a mesma coisa, tá? Então eu fiz aqui, ó, select name, colors e calorias from fruit, where calories, calorias, então eu criei uma variável calorias, and colors igual a colors, então, e dentro do color, da variável colors, então eu substituo o vermelho. Mandei executar, rodei o statement lá, fetch all, transformei o retorno dessa consulta em um array, joguei isso para uma variável $rows, e aí sim, então, eu posso percorrer esse $rows mostrando as informações que estão contidas ali dentro. Eu coloquei aqui, isso aqui que não estava lá naquele trecho de código lá, que é o pré, que é só para mostrar o array de uma forma mais legal, vamos botar assim, na tela, tá? E esse cara aqui, ele tem este formato aqui. Então, aqui no caso, eu estou pegando um dado. Deixa eu mostrar para você no banco de dados. Ó, eu criei o banco de dados Fruit lá. Cadê? Aqui. Ó, eu tenho lá banana amarela, 69 calorias, morango vermelho, 128 calorias, o kiwi verde, 97 calorias, tá? Como eu fiz uma consulta procurando qualquer coisa que tivesse menos de 150 calorias e que a cor seja vermelha, nesse caso aqui eu só tenho o morango dizendo que tem 128 calorias, tá? Eu posso vir aqui, vamos inserir aqui melancia, pronto. É vermelho e verde, mas tudo bem. Vermelha, 100 calorias, pronto. Então, vou mostrar dois. Então, fiz a inserção aqui, venho aqui, atualizo o meu arquivo, eu tenho dois arrays, então, um deles com o morango e outro com a melancia, tá? Então, eu consigo, de forma bem fácil, fazer a consulta no banco de dados e mostrar isso da forma correta para o meu usuário, tá? Eu vou lá, faço a consulta no banco de dados, ele verifica e monta o array. E reparem que ele monta um array bem xaropinho ali, tanto que ele tem duas vezes a mesma informação. A gente tem aqui, ó, o morango e morango de novo, vermelho e vermelho de novo, 128 e 128 de novo. Por quê? Porque ele cria um array tanto com índices numerados, então 0, 1, 2, 3 e por aí vai, quanto com índices nomeados. E o nome da coluna que eu coloquei lá no meu banco de dados vai vir como o nome do campo, no caso aqui, o name da fruta, tá lá no banco de dados como name. O color da fruta tá como color. E os calorias tá como calorias. Então eu consigo, ele pega o nome da coluna e coloca isso como sendo o nome do campo lá do array. Então eu consigo nomear, eu quero saber só o nome da fruta, então só tem que usar o name. Eu quero usar só calorias, uso só as calorias. E por aí vai, tá? Então eu consigo nomear isso de forma bem fácil. E se eu quiser utilizar pela posição também, a posição 0 eu sei que é o name, a posição 1 eu sei que é a cor, e a posição 2 é as calorias. Pronto, resolveu o problema. Soro, o arquivo do banco de dados precisa sempre estar dentro da pasta. Como assim o arquivo do banco de dados? O SQL? Não, o SQL ele vai ser executado no banco de dados, tu pode até excluir ele, não tem problema, não precisa dele mais.
Porque o SQL, ele basicamente vai ser... eu poderia chegar para vocês e dizer assim, ó, criem um banco de dados que tenha uma tabela usuário, que tenha o nome, a idade, o CPF, o e-mail, isso o que for, e deixar vocês criarem. Ou eu crio já o banco de dados para vocês, porque a ideia da nossa disciplina não é essa, vocês já tiveram uma disciplina de banco de dados, então vocês já viram como é que faz tudo isso. Para o trabalho final de vocês, vocês vão ter que criar, mas aí é porque vocês, as tabelas de vocês vão ser um pouco diferentes do que a gente está utilizando agora, porque vai ser livre, vocês vão escolher o tema de vocês, então não posso eu dizer para vocês, não, tem que ser assim, 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 assim. Vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Mas, nesse momento, eu não tenho por que pedir para vocês fazerem o banco de dados, para depois fazer a consulta, para depois na próxima aula fazer o insert, o update, e assim trancar um pouco vocês, ingestar um pouco vocês. Eu prefiro eu já dar o SQL pronto para vocês, vocês criam um banco de dados, cadastram lá, fazem a tabela, no caso ali, que essa de hoje, das frutas, por exemplo, vocês não vão criar, porque não tem atividade sobre isso. A ideia da aula de hoje, das atividades de hoje, é basicamente vocês pegarem aquela atividade da semana passada e, ao invés de utilizar o query, vocês utilizarem o prepare com o bind velo. Então, não tem muito porquê. Só se não for sair muito do foco dessa aula, poderia explicar a diferença entre framework e SDK? O SDK, ele não é, ele pode ser considerado um framework, mas ele não é bem um framework. O SDK, ele é uma ferramenta que permite tu desenvolver para aquela linguagem, tá? Por exemplo, se vocês forem utilizar o SDK Android, vocês vão ter uma ferramenta lá que vai ser, vamos botar assim, um compilador, uma série de ferramentas que permite que vocês desenvolvam e depois executem isso lá no celular. Tá? O framework não, ele é uma série de bibliotecas que facilitam o teu desenvolvimento, vamos botar assim. Porque tu tens, por exemplo, eu quero fazer um cadastro de usuário. Se eu for fazer na mão, eu vou ter que fazer todo o CRUD, esse tipo de coisa. Normalmente, esses frameworks eles já têm algumas coisas prontas, então eu consigo chamar, eu quero fazer o cadastro de usuário. Eu só carrego a classe de usuário lá do framework e ele já faz para mim. Então, essa é a grande diferença. O SDK ele não tem muita coisa pronta. Ele tem coisas pré-definidas e ele tem um compilador. Tá? Ele não é uma biblioteca que permite tu desenvolver para uma linguagem específica. Ele basicamente já é como se fosse uma linguagem. Tá? O SDK. Eu não vejo muita semelhança entre as duas coisas. Mas dá para associar algumas coisinhas que o framework e o SDK eles fornecem algumas coisas de interface normalmente, mas é meio que bem distante uma coisa da outra. Tá, Rafael? Beleza. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta do... É que, na verdade, para utilizar só as nomeadas, tu não vai utilizar o fetch all. Tu vai usar o fetch, só o fetch, que é uma outra função que a gente vai falar na próxima semana, tá? Que ela é uma função que é mais flexível, vamos botar assim. Que aí ela tem algumas coisas que tu consegue, porque tu tem como carregar esses dados em objetos, por exemplo. E aí tu tem que utilizar o fetch objects, tá? Então, tu vai, mas é outra função, não é um fetch all. O fetch all, se eu não me engano, ele não tem o fetch assoc, o fetch bound, fetch class, então ele não tem algumas coisas que tem no fetch. Ele já é uma classe mais bruta, vamos botar assim. Ela até tem uma parte de configuração dela, mas não é isso que ela retorna. Ela como é que eu vou explicar isso? Por isso que eu não coloquei os modos de operação do FET, porque ele é bem complicado, é bem confuso, porque tem algumas coisas que tu faz, tu tem saídas nesse FET all,
tu tem alguns modos de saídas. Tu pode sair com, por exemplo, só colunas, que aí ele vem com dados específicos lá, com mais informações a respeito das colunas, por exemplo, qual é o tipo de dado que vem na coluna, então ele tem mais algumas coisas que vêm inseridas. Mas isso, na grande maioria dos casos, não é necessário, tá? A gente tem uma outra função, que é só fetch, tá? Que aí não é fetch all, é só fetch, que aí sim tu tens o fetch assoc, tu tem o fetch class, que retorna objetos, então tu tem uma série de outras configurações, de outros modos de funcionamento do fetch, que permitem, daí sim, aí tu pega só os dados nomeados, tu pega os dados como objetos, então ele cria como se fosse uma classe e coloca objetos ali dentro que tu consegue chamar de outra forma, mas é assunto para a próxima aula. Tá, Eduardo? O FET, tu tem como fazer todas essas configurações. É que o FET, ele é mais, vamos botar assim, mais refinado. Tá? O FET all é para quando tu nunca ouviu falar de como é que faz essa extração, tu usa o FET all basicamente assim, ó, carrega tudo, e aí eu vejo o que eu vou usar. Por isso que ele tem essa forma de mostrar os nomes, mostrar os índices, e aí tu consegue carregar de forma mais fácil. Mas, inclusive, quem trabalha realmente não utiliza o fetch all, porque o fetch all, quando ele carrega esses dados assim, ele carrega mais dados em memória, e aí acaba ocupando mais espaço em memória para trabalhar. Aí eles utilizam o fetch já dizendo assim, eu quero só a soc, que aí vem só os nomes das colunas, entendeu? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então aqui eu fiz a execução, mostrei para vocês aqui que eu posso ter um ou vários, tá? Com for each. Se eu não tivesse for each, eu vou mostrar o primeiro, tá? Mas eu consigo carregar e eu consigo mostrar aqui dentro, por exemplo, ao invés de mostrar todo o array, eu posso vir aqui e dizer assim, ó, $print, óbvio, $R, a minha linha, e eu quero que mostre somente o name. Pronto. Tira fora esse daqui, porque não vai precisar dele agora. Tira fora esse daqui. Pronto, ó, tem um morango e melancia, não tem um BR, por isso que ele está assim. Então, eu consigo mostrar somente a informação que eu quero de todas aquelas informações que vieram, tá? Então, ali eu estou fazendo uma consulta, carregando os dados vindos do banco de dados e convertendo eles para um array para poder trabalhar com eles depois e chamar os dados que eu quero, tá? Bom, então vamos para a atividade de hoje. Vocês têm uma atividade só, tá? Bem fácil. E a ideia é que vocês peguem aquela atividade da semana passada, a segunda que vocês fizeram, tá? Aqui tem a consulta pelo nome da pessoa. Só que ao invés de pesquisar pelo nome, vocês vão pesquisar pelo e-mail, tá? Só para mudar um pouquinho, não ser exatamente igual. E a ideia é que vocês utilizem, então, o prepare, tá? O bind value, tá? Passando o e-mail no bind value, e o fetch all para carregar os dados do João da Silva, que é o cara que eu criei lá, tá? É o mesmo banco de dados aqui que a gente criou na semana passada, tá? Então não tem alteração nenhuma. Basicamente o que vocês vão fazer é fazer uma consulta no banco de dados, carregar esses dados e mostrar todos os dados do usuário, então, o João, que utiliza o e-mail joaosilva@gmail.com. Entenderam? Beleza. Pessoal, nós temos um pequeno probleminha que com essa nova cara que foi dada para o Google Meet, a minha ferramenta não está funcionando da forma correta. Então eu vou pedir que vocês escrevam presente lá no chat, só para mim poder fazer depois a chamada lá no coisa para mim, porque a minha ferramenta eu vou ter que fazer uma modificação nela para ver se eu consigo pegar de novo o nomezinho de vocês todos em tempo real. Certo? Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, senhor. Fala. Olha só, a gente está se aproximando do fim do semestre, né? Sim. Mais uma etapa que a gente passou e concluiu e tudo mais, graças a Deus. Mas eu quero perguntar um negócio. Quando que o senhor vai apresentar para nós o trabalho final, se é que vai ter? Vai ter. Vai ter, né? Provavelmente, acho que na outra semana ainda não.
Eu posso passar semana que vem já para vocês começarem a trabalhar, começarem a pensar. Porque a ideia é basicamente vocês fazerem uma página, tá? Uma página web. Que vocês vão ter que ter uma parte de cadastro de usuário lá no banco de dados, por exemplo, ou de algumas informações. Vocês vão ter que ter uma parte de consulta e esse tipo de coisa. Porque basicamente o que a gente vai ver é essa parte do final, da segunda etapa, tá? Então a gente vai ver como é que a gente faz a parte de sessões, como é que a gente faz a parte de banco de dados, consulta, insert, update, delete, esse tipo de coisa. Então basicamente vocês vão fazer um sisteminha onde o usuário vai ter que logar no sistema com uma sessão, onde o usuário vai ter que fazer uma inserção de algum dado, fazer o update desse dado, fazer o delete desse dado e por aí vai. Mas é bem tranquilo. Fala. E se a gente fizesse, daria, por exemplo, no último semestre, eu fiz uma página que fazia um pedido de pizza, uma página de pizza. Daí, daria para reutilizar essa página ou não? Não sei. Mas o senhor permite o reutilizar a última página se der para converter e deixar bonitinho? Pode ser. Tá, mas nesse último trabalho que tu fez para mim, é isso? Sim, eu entreguei pro senhor que o meu era um pedido de pizza, basicamente. Tá, só que aquele trabalho estava armazenando dados no arquivo, né? Sim, era no arquivo. Daí teria que fazer toda a mudança para banco de dados e tal. Mas só para saber. Pode ser. Eu não tenho uma opinião formada disso a respeito, mas eu acho que pode ser, sem problema. Era o dado já definido no programa, tu só conseguia o nome de login, uma senha específica. Sim, exatamente. Isso vai ter que mudar, vai ser um login com sessão, então vocês vão ter que criar uma sessão dentro do banco de dados para fazer. Do banco de dados, não, do servidor para poder fazer isso. Vocês vão ter que fazer na parte. É que vocês não tinham um cadastro, né? Vocês só entravam com os dados e mostravam esses dados depois. Agora vocês vão ter que cadastrar no banco de dados e numa outra tela fazer a consulta lá para mostrar todos os dados, por exemplo, e o update depois disso. Mas a gente vai ver isso aí devagarinho. Mas assim, a ideia de usar o do antigo eu acho que era só para acabar não gastando tanto tempo em CSS e HTML. Pode ser, não tem problema. Mais alguma coisa? Eu vou ver se semana que vem já trago para vocês já o que eu quero do trabalho, o que eu vou pedir para vocês, e aí a gente já entrega para vocês terem o que começar a trabalhar em cima dele. Bom, se ninguém tem mais nada, a gente fica por aqui. Agradeço a todos pela presença. Até semana que vem vocês têm atividade, não esqueçam. Falou, senhor. Valeu pela aula e até semana que vem. Até semana que vem. Senhor. Oi. Eu até tinha uma dúvida, só que é meio específica no caso. Pode.